aí, pessoal, concurseiro, que é concurseiro, tem o quê? Tem caderno, tem bloco de anotação, tem caneta, tem marca-texto. Então, pega aí o seu material, porque a gente vai precisar dele nessa aula. E vamos começar a nossa aula 1 de hoje com essa introdução e estrutura da educação nacional. Perceba, nós vamos trazer para vocês nessa proposta quais são os principais pontos que as bancas cobram sobre essa legislação. Ela tem 92 artigos. Nossa, ela é grande, ela é muito grande. Porém, essa legislação, as bancas têm os pontos específicos que costumam ser cobrados em prova. E é justamente com foco nesses pontos específicos é que a gente vai trabalhar hoje essa LDB, tá? E nós não vamos trazer para vocês, olha, o artigo tal, não. Nós vamos trabalhar de uma forma que depois, quando você estiver revisando a legislação, estiver lendo os artigos, os capítulos, os incisos, os parágrafos, você vai falar assim, ah, tá, agora eu consegui entender o que isso aqui quer dizer, como é que isso aqui de fato é estruturado dentro da legislação e para que eu possa acertar o item, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. E aí, antes de tudo, é importante que você localize essa legislação dentro dessas chamadas leis educacionais. Então, existe uma hierarquia legal, ou seja, existe uma estrutura que coloca essas leis em uma ordem de importância. E qual é, então, na verdade, essa hierarquia? Primeira de todas, e não poderia ser diferente, é a Constituição Federal. Eu vou até colocar aqui, ó, a Constituição Federal de 1988. Nada se sobrepõe à Constituição Federal. Então, lá na Constituição Federal vão aparecer, né, os artigos que falam sobre a educação, tá? Depois da Constituição Federal é que vem a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB. A LDB, pessoal, é uma lei complementar, ou seja, ela vem detalhar, tá? Você pode até anotar isso aí. Ela vem detalhar aquilo que a Constituição Federal trouxe de uma forma mais abrangente, até mesmo pela sua própria característica. Então, ela vai trazer o detalhamento da educação nacional em que aspectos? Pedagógicos, administrativos e financeiros. Por isso ela tem tanta importância. Por isso ela é tão relevante, né? Dentro das leis que norteiam, que normatizam a educação nacional, certo? Então ela, depois da Constituição Federal, é a lei mais importante da educação nacional, tá? Então você já vai tendo essa noção da importância que essa lei tem, tá? Depois a gente vem com as diretrizes curriculares nacionais, dentro dessa hierarquia das leis educacionais. Nós temos também a BNCC, que também é importantíssima dentro dessa estrutura das legislações educacionais, por mais que ela não seja uma lei, né? Mas ela tem força de lei, por isso que ela é tão importante também, né? Temos os currículos dos sistemas de ensino, e aí, ó, volta aqui para mim. Aqui no Distrito Federal, nós temos um currículo específico, um currículo que norteia as atividades, né, pedagógicas nas escolas que pertencem ao sistema de ensino do Distrito Federal. E esse currículo, ele também tem força de lei, né? As ações pedagógicas, elas vão ser elaboradas tendo por referência esse documento. E esse documento vai se basear nas legislações que estão acima dele, que acabamos de falar. Por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, as diretrizes curriculares, a própria LDB, tá? E depois dos currículos dos sistemas de ensino,
Nós temos as resoluções, nós temos os pareceres e portarias, que dentro dessa estrutura legal não tem tanta força quanto as legislações que a gente acabou de citar. Tá bom, meus queridos? Então, conseguimos localizar a LDB dentro dessa estrutura das legislações educacionais, verificamos o quanto que ela é importante, então vamos agora compreender, entender como que essa lei de fato é estruturada, tá bom? Então, vamos avançar. Então, nós vamos começar aqui com a estrutura da educação nacional, tá bom? E o que nós precisamos saber? Como que a LDB traz essa estrutura? Ela define como que essa educação, ela vai ser estruturada. Então, vamos lá, ela vai dizer, né? A LDB vai trazer que a educação nacional, olha aqui, ó, a educação nacional, ela vai estar estruturada em níveis, ela vai estar estruturada em etapas e ela vai estar estruturada em modalidades. É a primeira coisa que você precisa saber em relação a essa organização estrutural que a LDB traz sobre a educação nacional. Ok, gente? Então, assim, olha, prestando atenção e muito importante, as bancas costumam fazer você confundir essa nomenclatura. Então, o que primeiro você precisa colocar na cabeça? Que níveis, etapas e modalidades são formas como a educação nacional vai ser estruturada. A LDB traz essa estruturação da educação em níveis, etapas e modalidades, tá bom? E aí, voltando lá, o que a LDB diz sobre os níveis da educação nacional? A LDB vai dizer que a educação nacional tem apenas 2 níveis. Como assim, Kessia? 2 níveis? Só 2 níveis? Sim, pessoal. O primeiro nível vai ser o da educação básica, ok? É o primeiro nível. E o segundo nível desses 2 é a educação superior, ok? São apenas 2 níveis que a educação nacional vai ser estruturada de acordo com a LDB, tá bom? E as etapas? As etapas, elas estarão organizadas de forma correspondente aos níveis, ok? Aos níveis que a educação vai trazer. E as modalidades? Quais são as modalidades? A LDB vai detalhar algumas modalidades, mencionar as outras, mas no total nós temos aí 7 modalidades que serão agregadas aos níveis que a LDB é estruturada, ou seja, educação básica e educação superior. Então, nesse primeiro momento, pessoal, o que você precisa tá muito bem consolidado aí na sua cabeça, tá? Que a legislação diz que a educação nacional ela vai se estruturar em níveis. Quais são esses níveis? Apenas 2, educação básica e educação superior. Ela vai estar estruturada em etapas, e aí quais são essas etapas? Cada um desses níveis terão etapas correspondentes a eles, certo? E quais são as modalidades? Vai trazer também essas modalidades que depois a gente vai trazer, vai falar sobre elas aqui dentro das aulas que nós estruturamos aí para vocês. Mas são 7. E aí não confundir essas nomenclaturas é fundamental, porque as bancas às vezes trazem, às vezes não, com frequência, trazem a troca dessa nomenclatura porque não são as mesmas coisas, tá? Então, níveis são níveis, etapas são etapas e modalidades são modalidades. Beleza, gente? Tranquilo? Então, você anotou aí bonitinho? Eu tenho certeza que você colocou. Essa é a primeira informação que a gente precisa para compreender aí a lei
e a estrutura que ela traz para a educação nacional. Tranquilo? Então vamos avançar. E aí, nós vamos falar agora então da educação básica. Eu quero ver aqui com vocês, pessoal, aqui ó, educação básica. Por que nós vamos dar ênfase à educação básica? Porque a maioria dos concursos na área de educação, aí nesse Brasil lindo que está nos acompanhando hoje aqui nessa aula, é o quê? A maioria dos concursos são para professores atuarem na educação básica. E isso tem um motivo, porque é na educação básica onde se encontra, que nós vamos ver daqui a pouquinho, quem? A educação que é obrigatória. Então, entender, compreender essa estrutura que a educação básica tem é fundamental. Então, vamos lá para o primeiro nível, que é a educação básica. Então, eu vou botar aqui, ó, esse umzinho aqui é de educação básica. Você vai criar esse esquema aí, bem bonitinho, porque a lei traz, mas você vai visualizar dentro desse esquema essa estrutura que a educação básica traz. Então, a primeira etapa que a educação básica tem, vamos lá. Qual é, pessoal? É a educação infantil. Beleza? Essa é a primeira etapa que compõe a educação básica. Depois da educação infantil, nós vamos para a segunda etapa, ensino fundamental. Ok? Olha lá, ensino fundamental. E a última e terceira etapa que compõe a educação básica é quem? Isso aí, você já colocou aí, se não colocou, vai colocar agora. É quem? O ensino médio. Beleza, então aqui, ó, a gente já tem aqui a estrutura de organização da educação básica, que é formada por 3 etapas. Lembra que eu falei dessa nomenclatura? As etapas, então, educação infantil, primeira etapa, o ensino fundamental é a segunda etapa que compõe a educação básica, e 3, o ensino médio, que compõe aí a última etapa da educação básica. Aí, minha gente, o que a gente precisa saber aqui? Que a educação básica, ela vai se organizar em 2 fases distintas e complementares, tá? Então, vamos lá, você vai puxar aqui uma chavezinha e você vai colocar aqui, ó. Você vai colocar que a primeira fase da educação infantil é quem, pessoal? São as creches, ok? São as creches. E a segunda etapa que compõe, a segunda fase que compõe a etapa da educação infantil é quem? A pré-escola. Ok? Então, a educação infantil, ela é formada por creches e pela pré-escola. E aí, gente, lá na creche, quem é que vai frequentar aqui a creche? São as crianças de 0 até 3 anos. Muito bem. E quem é que a lei diz que vai ser atendido na pré-escola? As crianças de 4 a 5 anos. Muito bem. Então, essa é a composição da etapa da educação infantil, tá certo? Então, creches e pré-escola. Depois, nós vamos lá para a segunda etapa, que é do ensino fundamental. Aqui também, pessoal, nós vamos ter o quê? 2 fases distintas e complementares. Qual vai ser? Né? A primeira fase, né, do ensino fundamental, vou colocar aqui, ó, ensino fundamental, a primeira fase, ela vai atender quem, pessoal? As crianças de 6 a 10 anos. É isso que a lei traz, queridos. E geralmente, o que acontece? Essas idades, de 6 até 10 anos, os sistemas de ensino estão estruturados em séries anuais. Então, aqui, de 6 a 10 anos, nós vamos ter o quê? Do 1º ao 5º ano. Não é isso?
do primeiro ao quinto ano. E aí, na segunda fase do ensino fundamental, vamos lá, o ensino fundamental lá na sua segunda fase, como é que esse ensino fundamental vai ser estruturado? Vai atender as crianças de 11 a 14 anos. E na maioria dos sistemas de ensino, eles vão estar estruturados como, gente? Do sexto ao nono ano. Pessoal, tudo isso a lei vai trazer. Só que eu tô colocando aqui para vocês os artigos que vão trazer essas informações de uma forma que você vai compreender, está aqui organizado nesse esquema que você não vai mais ter dificuldades para compreender essas informações, certo? E aí, o que acontece, meus amores? Vamos lá. A soma desses anos aqui no ensino fundamental, na fase 1, que vai dos 6 aos 10 anos, do primeiro ao quinto ano, olha só, isso faz uma soma de 5 anos. No ensino fundamental, na fase 2, são mais 4 anos, né? Que os pokémons teens vão estar aqui, né? Kids, na verdade, tá? Vão estar aqui. A soma do ensino fundamental na sua fase 1 e na fase 2 dá exatamente uma nomenclatura que a gente vem sendo, né, colocada com ela, que é o ensino fundamental. Vou colocar aqui, ó, com a duração de 9 anos. Então, a justificativa dessa fala se dá justamente por essa estrutura aqui bem organizada, ok? E aí, vamos para a última e terceira etapa da educação básica, que é justamente quem? O ensino médio. Aqui, meus amores, no ensino médio, o Pokémon, ele aí já é teens, né? Eu costumo falar isso, né? As crianças, né, abençoadas, elas vão entrar aqui no mundo perfeito, né? Elas vão entrar aqui aos 15 e vão até o quê? 17 anos. De 15 até 17 anos de idade, ok? E aí, esse ensino médio aqui, ele vai ter, olha lá que importante isso aqui, uma duração, olha, mínima de quanto tempo, pessoal? Mínima de 3 anos. E aí eu quero que você pegue aí no seu material e você faça igualzinho a mim ou bem parecido. Você vai dar um destaque nessa palavrinha aqui, ó, mínima. Porque lá na sua questão, quando cobrar a duração do ensino médio, essa palavra tem que aparecer. Não pode a questão mencionar que o ensino médio tem duração de 3 anos, não pode mencionar que o ensino médio terá duração de até 3 anos, não, tem que aparecer essa palavra mínima de 3 anos, ok, pessoal? Porque senão o item vai estar errado e você não pode escorregar nessa casca de banana que às vezes as bancas colocam para tentar pegar você, candidato. Então, volta aqui para mim. Viram? Perceberam bem? Então, a legislação, ela traz todas essas informações através de artigos que vão sendo detalhados na lei. E aqui eu trouxe para você esse esquema prontinho, e esse esquema ele tem que estar internalizado. Você tem que fechar os olhos e conseguir visualizar esse esquema que a gente colocou aqui para você, que aí isso aí eu falo sem a menor sem o menor medo de errar. Se você memorizar essa estrutura aqui, que a LDB traz para a educação básica, você não vai errar. E o que você precisa
ficar atento a essas informações, né, que foram dadas aqui para vocês e não confundir quem? As nomenclaturas. E aí, para a gente concluir o que a LDB traz sobre essa estrutura dessa educação básica, você vai anotar aí comigo agora algo importante. Vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, algo muito importante. Eu vou fazer uma marcação, vou colocar aqui, ó, vou fazer uma marcação aqui em 4 anos e vou fazer uma outra marcação aqui, ó, em 17 anos. Kessia, por que você fez essa marcação e você vai fazer aí? Porque, pessoal, exatamente aqui na pré-escola, aos 4 anos de idade, puxa aí uma setinha lá. Aqui tem o início de quem? Da obrigatoriedade. Bota aí, dá um destaque aí, obrigatoriedade. O que é isso, pessoal? O que vem ser essa obrigatoriedade que a lei menciona? A obrigatoriedade é que o Estado tem o dever de ofertar, de garantir escolas para as crianças a partir desses 4 anos de idade. Porque a legislação diz, pessoal, que a educação deve ser ofertada pelo Estado de forma o quê? Gratuita. E aí são em níveis, em etapas e modalidades. O Estado tem o dever de ofertar. É uma obrigação ofertar. De forma o quê? Gratuita. Entretanto, a lei traz a obrigatoriedade. Ou seja, aí o Estado, querendo ou não, vai ter que dar o seu jeito, vamos usar assim, né? Para que as crianças aos 4 anos de idade estejam dentro da escola. Então, onde isso acontece? O dever da obrigatoriedade do Estado em ofertar e da família em matricular as crianças. O início dessa chamada obrigatoriedade começa na pré-escola aos 4 anos de idade, tá bom? Então, por isso que eu fiz essa marcação. E aí, vocês viram que aos 17 anos aqui, ó, acompanha aqui comigo, se lá os 4 anos foi o início, aqui os 17 é o quê? É o término, tá? É o término de quê? Da obrigatoriedade, ok? Obrigatoriedade. Vocês vão colocar aí, é o final da obrigatoriedade, tá certo? Então, que tem o seu fim lá no ensino médio aos 17 anos de idade. Então, essa obrigatoriedade, ela é diferente da gratuidade. A gratuidade, ela vai se estender a toda a educação, ok? Nos seus diferentes níveis, nas diferentes etapas, inclusive nas diferentes modalidades que a educação se estrutura, segundo a LDB. Mas a obrigatoriedade, ela tem um marco temporal e você colocou aí já no nosso esquema. O início aos 4, lá, aonde, pessoal? Aqui, ó, na pré-escola. E tem o seu final, o término, aos 17 anos, aonde? No ensino médio, ok? E aí, o que você vai fazer embaixo desse esquema para a gente fechar a educação básica com as principais informações que são cobradas em prova? O que você vai fazer? Você vai colocar aí um asterisco e vai colocar aqui, ó, desculpa, vamos lá, eu vou colocar aqui de novo. Um asterisco, ele vai estar se referindo à obrigatoriedade. Ok? Obrigatoriedade. Eu vou apagar essa aqui e vou colocar um pouquinho mais para cá. A obrigatoriedade. A primeira coisa que você vai colocar, que a lei traz, que é um direito público subjetivo. Ok? Direito público subjetivo. Essa educação que é ofertada com início na pré-escola aos 4 anos e
tem a sua conclusão, o seu término lá no ensino médio aos 17. Direito público subjetivo. E aí, gente, isso aqui em curtas palavras para a gente poder entender, né? Se fosse o pessoal lá do direito, traria de uma forma assim bem rebuscada, mas para a gente entender, para ficar fácil, para não complicar. Você já tem, de acordo com a lei, esse direito garantido. Mesmo que você não queira, ele pertence a você como cidadão, beleza? Então, é um direito que você não precisa requerer ele à justiça em algum momento. Ele já é seu, para a gente poder entender, tá? E a outra informação importante, deixa eu ver se dá para colocar aqui, ó, que essa educação, que é um direito público subjetivo, que o Estado tem a obrigação de ofertar e a família tem o dever de matricular as crianças, caso, preste bastante atenção, caso o Estado não ofereça, através dos seus entes federados, que nós vamos ver, né, nas próximas aulas, que são as incumbências, ela será imputada, ela será responsabilizada legalmente pela oferta parcial ou a não oferta desse direito público subjetivo, que é a educação básica obrigatória. E aí a lei diz que, caso a autoridade pública ofereça parcialmente, ofereça mal, né? Vamos dizer assim, não ofereça da forma como ela deve ser ofertada, ou ainda não ofereça, ela vai ser imputada por um crime. E qual é o nome desse crime? Você vai colocar aí, ó. Você vai colocar que o nome desse crime é o crime de responsabilidade. Tá? Existe vários nomes, responsabilidade, para o não cumprimento de obrigações legais por parte do Estado, né? Ou falhas administrativas, né, por esses entes, como, por exemplo, peculato e uma série de outros crimes. Mas no caso específico do poder público não ofertar essa educação que é pública, obrigatória e gratuita, e aí nós estamos falando da obrigatoriedade dentro da educação básica, isso constituirá um crime de responsabilidade, tá? Então, dentro de toda essa estrutura que a gente viu, que a LDB traz, lá nos seus artigos, lá nos seus parágrafos, nos seus incisos, está tudo condensado aqui. Então, se você memorizar, se você entender, compreender essa estrutura que a lei traz sobre educação básica, é gabarito certo na sua prova, porque isso vai ser cobrado, tá bom? Antes da gente passar para o esquema, né, da educação superior, ela tá dizendo assim, ó, a creche, ela não é obrigatória? Volta aqui para mim, gente, presta atenção. A creche, ela não é obrigatória. O que eu preciso que você compreenda para você não errar mais isso? Existe a gratuidade, ou seja, o Estado deve ofertar a educação nos seus diferentes níveis, nas suas diferentes modalidades, de forma gratuita, ok? Então, o Estado vai oferecer de forma gratuita a educação básica, a educação superior, as diferentes modalidades que constituem essa educação nesses dois diferentes níveis, o Estado vai ofertar de forma gratuita. Isso quer dizer, não vai cobrar, né, do cidadão que ele pague por essa educação. É de forma gratuita, ok? Mas existe a chamada obrigatoriedade. E aí sim, a obrigatoriedade, ela não se estende a todos os níveis e nem todas as modalidades e etapas que a educação é estruturada. Então, igual a gente viu ali no esquema,
lá na educação básica, a obrigatoriedade começa na pré-escola. Então, a creche, ela é obrigatória? Não. O Estado, ele vai ofertar de acordo com as suas possibilidades, de acordo com as suas condições. Se ofertar, não pode cobrar por isso, mas não é obrigado a ofertar essa educação na creche, ok? Então, a obrigatoriedade começa na pré-escola. A pré-escola, sim, que é uma fase da educação infantil, ela é obrigatória. Então, o Estado tem a obrigação de todas as crianças com 4 anos de idade estarem dentro da escola, na pré-escola, na educação infantil, tá bom? Então, a creche, ela não é obrigatória, ok? Beleza? Então, vamos lá para a educação superior. Então, vamos aqui, ó. Educação, vou botar aqui, ó, educação superior. E aí, gente, como é que essa educação superior vai se constituir? Ela também vai ter, né, as suas etapas, né? E qual que é a primeira etapa da educação superior? Aquela que nós todos já fizemos ou que se não fizemos, aí estamos fazendo, né? Porque pode ser que tenha aí no pessoal que nos acompanha aí alunos ainda de quem? Da graduação, ok? Então, a primeira etapa da educação superior vai ser a graduação. Depois, pessoal, da graduação, quem vem na sequência? Quem vai vir na sequência? Isso aí, a pós-graduação. Vou colocar aqui, ó, a pós-graduação. E aí, gente, a pós-graduação, de acordo com a legislação, ela vai ser estruturada também, olha só, veja bem, a pós-graduação, ela vai ser estruturada em especialização, ok? Especialização. E essa especialização, ela vai ser caracterizada como lato sensu, ok? Lato sensu. E ainda dentro da pós-graduação, nós vamos ter quem? O mestrado, isso aqui, ó, de acordo com a legislação, e o doutorado, ok? Tanto o mestrado quanto o doutorado, eles vão ser classificados, segundo a legislação, como stricto sensu, ok? Essa é a configuração. Depois, nós temos aqui, de acordo com a própria legislação, aí eu vou apagar aqui que eu botei um pouquinho mais para cá, vou botar só mais um pouquinho aqui para cima. Nós temos quem aqui? Depois dessa pós-graduação, né, ainda dentro dessa classificação que a própria LDB traz, nós temos os cursos sequenciais, ok? E para finalizar aqui, tudo de acordo com o que a própria LDB traz para gente, essa organização, essa estrutura da educação superior, quem? Os cursos, opa, não ficou azulzinho, vou colocar aqui. E aí, daqui a pouquinho eu vou tá craque, né, nessa movimentação aqui das canetinhas, são os cursos de extensão. Então, essas são as etapas que a LDB traz na organização de quem? Da educação superior, que é o segundo nível. E aí, gente, eu volto para trazer aqui também para vocês. Aí, todas essas etapas, elas são obrigatórias de acordo com a legislação? Não. Então, elas não são obrigatórias. Mas se o Estado vier a ofertar, ele vai ofertar de forma gratuita. E aí, ó, lógico, cada instituição vai ter o seu esquema, o seu sistema de classificação, de seleção para essa pós-graduação. Por exemplo,
A Universidade aqui de Brasília, a UNB, ela oferta os cursos de mestrado e doutorado de forma gratuita, mas existe um processo seletivo até porque não existe vagas para todo mundo. Mas quem está frequentando a pós-graduação ou no mestrado ou no doutorado numa universidade pública não paga mensalidade, não paga por estar fazendo esse curso dentro da etapa da educação superior, tá? Mas é obrigatório o Estado ofertar, né, a educação superior em cursos de mestrado e doutorado? Não é obrigatório. Tá? A obrigatoriedade, ela vai se dar lá na educação básica, igual nós falamos para vocês, tá bom? Então, de tudo isso que a gente está falando aqui, eu volto a enfatizar. O que nós precisamos deixar muito bem consolidado na nossa mente essa diferença entre o que é gratuidade e obrigatoriedade, tá bom? E aí, vamos avançar, e aí, para a gente finalizar aqui essa parte e a gente partir para os exercícios, né? Nós vamos falar de quem delas? Das modalidades. E aí agora eu vou fazer diferente para a gente não ter problema aqui com a canetinha. Eu vou colocar aqui. Existem 7 modalidades, tá? Eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui, ó. 6 e 7. Existem 7 modalidades na educação nacional, que elas vão se integrar aos diferentes níveis e etapas da educação nacional. E eu vou começar com a mais conhecida por todos nós, que é a educação de jovens e adultos, a EJA. É uma modalidade da educação nacional que vai, e comumente, né, ela é agregada a quem? A educação básica, né, minha gente? Nós temos também quem? A educação especial. Também é uma modalidade que a legislação traz. Temos também a educação, eu vou botar aqui, ó, profissional e tecnológica. Também é uma modalidade da educação nacional. Tá? Essas 3 modalidades que eu coloquei aqui para vocês, e nós vamos ver nas nossas próximas aulas que terão sequência nas próximas segundas-feiras, nós vamos trazer o que a LDB traz das especificidades, das características que essas modalidades têm. E aí eu vi ali, ó, é isso mesmo, Ana Paula, são 7 modalidades. A LDB vai estruturar, vai trazer as especificidades dessas 3 primeiras e vai mencionar as outras. E aí, onde que nós vamos ter o detalhamento de todas elas? Nas diretrizes curriculares nacionais para educação básica. Mas a LDB já traz menção de todas elas, tá bom? Então, vamos lá. Qual vai ser a 4ª modalidade aqui? A educação básica do campo, ok? Educação básica do campo é uma modalidade da educação nacional. Nós vamos ter também a educação escolar, olha aqui, indígena, ok? Também é uma modalidade. A 6ª modalidade é a educação à distância. Aquela que todo mundo também conhece bastante, que é a EAD, né? Educação à distância é uma modalidade, ok, gente? E, por último, aqui para fechar as modalidades que a LDB traz, menciona sobre a educação nacional, é a educação escolar quilombola. Ok, gente? Quilombola. Beleza? Essas são as 7 modalidades e nós vamos, no decorrer das nossas aulas, fazer o quê? Dar uma ênfase especial para essas 3 primeiras aqui. Ah, Kessia, por que essas 3 primeiras? Por que você escolheu essas 3 primeiras? Gente, não fui eu que escolhi, tá?
São as modalidades que são mais cobradas em prova e que a própria LDB traz características, detalhamento sobre elas. Beleza, gente? Então, volta aqui para mim. Então, até aqui, na nossa primeira aula, nós trouxemos para vocês aí toda essa organização, toda essa estruturação que a LDB traz sobre educação. Esse é o primeiro passo para você poder, de fato, compreender aqueles artigos. Agora, quando você estiver revisando o material, que você tiver com a lei e que você for lendo os artigos, você vai falar assim, é isso mesmo, agora eu compreendi, porque eu lembro que a professora Kessia trouxe isso aqui lá no esquema direitinho, eu já posso compreender, já estou conseguindo compreender essa estrutura, essa forma como a lei organizou a educação. Esse é o primeiro passo, tá bom? Essa organização, compreender o que são os níveis, as etapas que correspondem a esses diferentes níveis, as modalidades que vão se agregar a esses níveis, né? E esses detalhes que eu trouxe aí, especialmente a diferença entre gratuidade e obrigatoriedade. Então agora, para a gente ver como que tudo isso é cobrado em prova e vai ser cobrado em prova e não vai deixar de ser cobrado em prova, e aí eu falo isso sem medo de errar, tá? Uma questão sobre níveis, etapas e modalidades vai ter na sua prova, tá? Então você precisa deixar isso muito bem consolidado. E como é que a gente faz isso? Com exercício. Então vamos lá para os exercícios? Agora a gente vai fazer os exercícios e vamos começar aí, tá bom? Questão 1, vamos lá, junto comigo, vamos lá, galera, agora a gente vai marcando aí as questões e revisando aí o que a gente viu aqui agora. Então, vamos lá, questão 1, a LDB estabelece que o ensino é obrigatório. Veja bem, tô destacando aqui, obrigatório, a gente tá falando da obrigatoriedade, dos 4 aos 17 anos de idade. E aí, vamos fatiar aqui? Beleza, certinho, até esse momento. A gente sabe que a gratuidade vai se estender para toda a educação, nos seus diferentes níveis, nas suas diferentes etapas e nas modalidades agregadas a esses níveis e etapas. Contudo, a obrigatoriedade vai ter um marco específico. Ela vai ter início aos 4 anos e vai até os 17 anos. E como que a lei diz que vai ser organizada? Olha aqui, devendo ser organizado em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Certinho aí, vocês já subiram o gabarito? Professora, e a creche? Cadê a creche? A creche não é obrigatória. A creche deve ser ofertada de forma gratuita, mas obrigatória não, porque a obrigatoriedade vai se iniciar onde? Na pré-escola, ok? Então, questão certinha. Vamos para questão 2. Com base na Lei 9394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB julgue os itens a seguir. Olha lá, 2. A educação escolar é composta por apenas 2 níveis. E aí, gente, eu já vi aí que a colega aí, agora eu esqueci o nome dela, ela subiu aí o gabarito e ela disse que estava correto. E aí, pessoal, está corretíssimo. Atenção, essa banca aqui, ó, que é a CESP-Sebrasp, do lado negro da força, às vezes ela parece que os elaboradores de item de questões assistem o Pedagogia para Concurso, isso eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, eles estão inscritos no canal. E aí, o que eles escutam que a gente fala para vocês quando a gente faz questão? Olha, cuidado, que essa banca, quando ela coloca palavras restritivas como apenas, unicamente, somente, em 99% dos itens, a questão vai estar errada. Eles escutam, porque eles tudo são inscritos aqui no Pedagogia para Concurso. Eles são besta? Claro que não, né? Então, eles também ficam aqui só observando o que a gente está falando na preparação para vocês. Aí, eles vão lá e colocam. Vamos colocar, então, um item? Vamos ver se eles estão ligados mesmo. Bota aí uma palavra restritiva. Eles colocaram.
apenas. Aí aquele aluno que não é do Pedagogia para Concurso, né? Ele vai lembrar que alguma vez, sei lá onde, ele escutou isso aí. E aí ele vai lá e pum, carimbo errado. E erra o item. Porque aqui é aquele 1% que o item está correto. Porque a educação nacional, ela é composta, a educação escolar, ela é composta por apenas 2 níveis mesmo. Educação, o outro aqui, ó. Educação básica é o nível 1 e a educação superior, nível 2. Portanto, o gabarito está certíssimo, ok? Então, não pode confundir nível, nem etapa e nem modalidade, tá? E atenção, para não cair nas pegadinhas aí da banca do lado negro da força, beleza? Vamos lá para a questão 3, minha gente. Vamos lá, questão 3, olha. Segundo o artigo 21 da LDB, a Lei 9394/96, compõe a educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Olha aí, você com certeza colocou o quê? Que ela está correta, certíssimo. E aí, gente, você que está aqui acompanhando a gente aqui no Pedagogia, pode pensar, nossa, que item fácil, um item desse não cai em prova? Claro que cai, olha aí. Caiu em 2019 aí na IBAD. Caiu, sabe por quê, gente? Porque tem gente que não acompanha aqui o Pedagogia que vai titubear nessa questão. Você não vai mais titubear, porque você sabe que, de acordo com a LDB, a educação básica, né, que é o primeiro nível da educação, ela vai se estruturar em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá bom? Então, o item tá certinho. Vamos para a quarta questão. Olha lá, comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, a gente está falando da obrigatoriedade. Repara comigo, viu? Foca aqui. A gente está falando da obrigatoriedade. Poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. E aí, deixa eu ver o que vocês colocaram na questão 4. Questão 4, ela está certinha, tá bom? Não é crime de, vamos dizer aí, improbidade administrativa, não é crime de peculato, não é nenhum outro crime que não o de responsabilidade, tá? Ofertou de forma parcial ou não ofertou a educação obrigatória, crime de responsabilidade nele, beleza? Então, vamos para frente, vamos avançar. Questão 5. São modalidades, olha aqui, ó, são modalidades da educação nacional a educação de jovens e adultos, certo? Certo, é a EJA. E a educação especial também é uma modalidade? Nós vimos, é uma das 7 modalidades existentes, né? Então, aqui tá correto. E a educação religiosa? Opa, põe. Ó, educação religiosa não é uma modalidade, é um componente curricular e não é, né, modalidade. Por isso, ó, o item está errado. E aí tá a importância de você, além de conhecer cada uma delas e saber que são modalidades, você memorizar, tá bom? Porque pode ser cobrado como foi e será cobrado na sua prova também, tá bom? Vamos lá para a questão 6. A educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional e tecnológica são etapas da educação básica. E aí, minha gente, deixa eu ver vocês na questão 6. Questão 6, errada. Vamos lá. Quem é que tá fora aí, que tá de intrometido? Quem é que tá aí de intrugenta nessa questão 6, gente? Querendo se passar por uma etapa da educação básica. Quem é? Fala, sobe aí para mim. Deixa eu ver se vocês estão ligados. Sobe aí para mim.
Quem é a intrugenta aí, nessa questão 6, que não é uma etapa? Vamos lá? Quem é? Tô esperando, tô vendo aí vocês subindo aí o gabarito. Vamos lá, eu quero que vocês coloquem aí para mim. O último é modalidade, isso aí, que é a educação profissional e tecnológica. Ela que é a intrugenta aí. Então, percebe que é importante? Então, vamos colocar lá o gabarito errado, porque a educação profissional e tecnológica fez com que o item ficasse errado, porque o item afirmou que são etapas. E aí a gente sabe que não pode confundir o que é etapa e o que é nível e o que é modalidade. Aí, galera, vamos para 7? Vamos lá para a questão 7. O Estado tem o dever de garantir a educação escolar pública, obrigatória e gratuita em todos os níveis de ensino. Vamos lá, sobe a 7 aí para mim, gente. Olha bem, analisa esse item com bastante atenção. Vamos lá. O Estado tem o dever de garantir a educação escolar pública, obrigatória e gratuita, em todos os níveis. É isso aí, minha gente, vocês já colocaram aí, tá? Olha aqui, errado. Por que que está errado, gente? Porque a obrigatoriedade, eu vou botar aqui, ó, a gratuidade é o que? Diferente de quem? Da obrigatoriedade. E aí, meus amores, presta atenção. A questão afirmou em todos os níveis. E aí a gente já sabe que níveis são educação básica e educação superior. Existe uma obrigatoriedade em oferecer a educação superior? Não, a legislação não traz essa informação. Então, quando fala em todos os níveis, incluiu aí a educação superior. E na educação básica? Toda a educação básica é obrigatória? Também não. Então, não é, além de não ser em todos os níveis, também não abrange na educação básica todas as fases que correspondem a essa educação. Por exemplo, nós já vimos lá que é quem, por exemplo, né? A creche. A creche, ela é ofertada de forma gratuita, contudo, não obrigatória. Por isso, esse item ficou errado, tá bom? Então, vamos lá. Atenção que não é só a educação superior que não está dentro da obrigatoriedade. A educação básica também, a creche, não se inclui dentro da obrigatoriedade, tá bom? Questão 8, vamos lá. O ensino fundamental tem duração de 8 anos e objetiva a formação básica do cidadão. E aí, gente, sobe para mim lá o gabarito. Errada, tá bom? O gabarito está errado. Por quê? Lembra que a gente falou que o ensino fundamental, olha aqui, ele tem duração de 9 anos, ok? Então, esses 8 anos aqui que o item, a questão colocou aqui, tornou ela errada, tá bom? Vamos lá para 9, questão 9. A duração mínima do ensino médio é de 3 anos. E aí, gente, lembra? Vamos lá. Coloca aí para nós. Gabarito da questão 9, vamos lá? Questão 9, tô esperando aí vocês, gente. Muito obrigada aí pelos elogios que vocês estão dando aí para nossa aula. É isso aí, gente. Vamos lá. Questão 9, deixa eu ver. A questão 9 está certinha. Lembra que eu falei para vocês que essa palavrinha aqui, ó, mínima, ela tem que aparecer quando for cobrar
a duração do ensino médio, a última etapa da educação básica, não pode dizer que o ensino médio tem duração de 3 anos até 3 anos, não. Essa expressão tem que aparecer, mínima de 3 anos, por isso o item está correto. E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, vamos para a questão 10. Fechar com 10, vamos lá, junto comigo, vamos lá, gente. A educação básica obrigatória, ó, já vou fazer um destaque aqui. E essa é uma dica, um bisuzão aí para vocês que fazem prova. Já vai analisando o item, já fazendo as marcações para te ajudar a analisar da forma mais assertiva possível. Então, aqui já falou da educação básica obrigatória. No Brasil, é dos 4 aos 17 anos. Vamos fatiar? Beleza. Até aqui tudo certo, tá? Dos 4 aos 17 anos, além de ser pública e gratuita, a educação básica também é obrigatória nessa faixa etária aqui, tá bom, gente? Dos 4 aos 17 anos. Organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Fatiou aqui também? Tudo certinho? Certíssimo. Aí vem, no entanto, olha quem apareceu aqui, gente. A creche no Brasil não é obrigatória. Eu vou fatiar aqui e vou colocar também, né, analisar até aqui que tá tudo certinho. A creche, ela não será obrigatória. O Estado vai ofertar de acordo com as suas possibilidades, tá? Então, tem possibilidade, e tem recursos financeiros, tem estrutura para colocar creche em todos os bairros de uma cidade, de um município? Vai colocar. Colocou, a oferta ela tem que ser gratuita, tá bom? Mas ela não é obrigatória, tá? Aí, para a gente terminar de analisar aqui o item, olha aqui. Porém, havendo vagas disponíveis em instituição educacional próxima à casa da criança, a mesma pode ser matriculada. E aí, gente, é uma creche pública, tá perto lá da casa daquela família. A família necessita de colocar a criança lá. Tem vaga, ela vai poder ser matriculada? Aí, ó, pra gente fechar com 10, a questão está correta, tá bom? Voltando aqui para mim, a gente termina a nossa primeira aula de hoje e aí eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa primeira